Bom, é, o que eu tinha pensado, né, pra gente hoje, para além do que a gente combinou, é da gente falar, né, sobre os tópicos, né, do ambiente facilitador, que foi onde a gente ficou, né, no nosso último encontro. Talvez, gente, da gente poder passar o das zonas erógenas, que eu acho que a gente leu boa parte dele, tá? Mas a gente vai falando sobre. Eu queria que a gente falasse especialmente sobre o ambiente facilitador, né? O indivíduo e a sociedade, o desenvolvimento nos primeiros estágios, e a gente vê se dá, né? Se rola a gente partir aí para o tópico da parceria psicossomática, né? Porque eu acho que isso é um ponto bem importante, né, na teoria winnicottiana, e aí eu queria que a gente tivesse um tempo interessante para falar sobre é, a parceria psicossomática, a relação de objeto, né? Então, acho que esses dois tópicos, verdadeiro e falso, que é o falso, né, self, o verdadeiro self. Então, só esses três tópicos já dá, assim, uma coisa, só, né, já dá uma discussão aí importante. Então, talvez a gente fazer assim hoje, né? Mas aí a gente vai sentindo como é que fica, tá bom? É, e aí, vamos lá. Antes da gente poder pensar, né, trazendo aí a leitura, eu queria hoje ouvir vocês primeiro, porque a gente falou um pouco sobre isso, né, no nosso encontro anterior, sobre essa questão do ambiente facilitador. Eu acho que foi até é, o Davi aqui que colocou num dos encontros sobre se o ambiente facilitador era a mesma coisa, né, que esse ambiente suficientemente bom. E aí eu queria, antes de eu poder trazer começar a leitura, eu queria ouvir vocês, né? De que vocês entendem por ambiente facilitador, por ambiente, né, suficientemente bom, que eu entendo na minha leitura, tá? De que o ambiente suficientemente bom é um ambiente facilitador, né? E um ambiente facilitador acaba sendo um ambiente suficientemente bom, né? São aí, né, nomeações diferentes para uma mesma coisa, de certa forma, né? Mas eu quero ouvir vocês porque eu vou pensando que dá para a gente é, caminhar a partir do que o próprio Winnicott ele traz aqui, de que o ambiente, né, e os seus agentes progressivos, eles poderiam ser isolados para estudo como uma parte, né, do campo da saúde. Então, eu acho que quando ele traz isso, dá uma pista para a gente de que existe muita coisa a se falar, né, quando a gente fala de ambiente, que eu sei que parece um conceito, né, muito básico, mas não acho que é, não. Né? Então, eu queria ver vocês, né? O que é que vocês entendem quando a gente fala de ambiente suficientemente bom, de ambiente facilitador, né? Bora falar sobre isso? Oi, posso falar? Boa tarde, gente. Eu entendo, assim, muito. Eu entendo que sejam as mesmas coisas também, acredito, né? E tem uma parte que ele fala até do ambiente da pessoa que se identifica, né, com o bebê, assim. Então, eu acho que, independente de quem seja o ambiente, né, a pessoa ali, o cuidador, tem que se identificar com o bebê, para que ele possa ir aos poucos espelhando, né? E se reconhecendo também, né? Gabi, eu penso por aí também, né? E aí eu queria, só respondendo a Lara, a gente está na página 24. A gente voltou para a página 24, né? E aí tem a Ana também dizendo que o ambiente é esse ambiente que promove condições possíveis para o desenvolvimento. E aí essas condições variam de acordo com cada família, lugar, cultura. Eu vi colocando que é uma pessoa ou um espaço que possibilita, nos termos de Winnicott, o amadurecimento. Né? E aí, quem mais quer trazer o que é que pensa aí sobre esse ambiente?
Oi, boa tarde. Eu queria dar, eu acho que um ponto que quando o Winnicott fala sobre que esse ambiente poderia ser isolado para estudo, eu penso muito como se fosse um laboratório químico, vamos dizer assim, em que é um ambiente, na medida do possível, controlado, em que se suporta também muitas coisas que talvez em outras situações não poderiam ser controlados. Mas controlado não no sentido de controlar, mas para ter suporte para não sair do excesso, vamos dizer assim. Até porque eu fico imaginando muito a clínica dessa maneira também, né? O espaço de exposição do indivíduo de uma forma que talvez fora desse espaço do setting que a gente constrói, não seja possível dele se posicionar, de opinar, de falar, de pensar, de sentir. E eu imagino e eu entendo também muito desse ambiente facilitador como esse espaço em que é possível suportar essa tudo isso que é ser um indivíduo e não sair desse controle, um ambiente seguro nesse sentido, como se fosse exatamente o trabalhar dentro de um laboratório químico, né? Ali dentro se tem a aprovação de mexer com coisas muito perigosas, mas que espera-se que não saia do controle, ou não exploda, ou não tenha um acidente, enfim. Eu me imagino muito nesse sentido também. Eu adorei aí a sua perspectiva, né? Nunca tinha pensado por esse lado, adorei que você trouxe, né? Porque acho que a gente vai, eu gosto de falar, né, que a gente vai dando as viajadas assim, né, para poder ir longe, para poder brincar, né? A gente vai brincando com a teoria, né? Eu achei muito bom que você trouxe, né? E aí a Ana aqui trazendo um ambiente que suporta as falhas, né? Não um ambiente perfeito, mas um ambiente possível, né? E aí vamos continuar brincando. O que que mais vocês vão pensando, né? Em a Lara trazendo, nunca tinha feito essa pergunta, né? Então, acho por isso que eu acho importante, né? A gente poder é, questionar, assim, né? O que que é mãe, pai, ambiente, né? Holding, porque a gente sabe, assim, que o Winnicott dizia em termos gerais, né? O que é isso, o que é aquilo, né? Ambiente, né? Preocupação materna primária, o que que é isso, enfim. Mas eu acho que são conceitos que vão se dando por não sei se a palavra, a melhor palavra não seria se dando por vencidos, né? Mas o Winnicott ele repete tanto, ele fala tanto, e ele fala, claro, várias vezes da mesma forma, que a gente toma isso como o ambiente, né, facilitador, é esse ambiente que possibilita o amadurecimento. Né? Mas que ambiente é esse? Né? Eu acho que a gente vai pensando aí de diversas formas. Eu queria que vocês fossem pensando junto, né, aqui, porque eu acho que traz outras perspectivas, né? E aí, inclusive, da clínica, né, gente? E aí, quando a gente pensa desse ambiente facilitador, em termos, né, de um ambiente facilitador no início, nos primórdios da vida, a gente acaba também pensando, né, no nosso, enquanto analistas, no nosso modelo, né, que é essa mãe, entre muitas aspas, né, mãe suficientemente boa, né? Mas eu gosto da pergunta de quando o Winnicott fala mãe, né, o que é que a gente pode ler, o que é que a gente pode reler, na verdade, né? O que é que a gente pode pensar para além dessa figura, dessa mulher, né, dessa mulher mãe, né? E aí eu acho que o ambiente ele vai se ampliando, né? E aí eu também acho que quando a gente pensa em ambiente facilitador, a gente pensa no analista, né, no analista enquanto analista ambiente, né, no analista, né, que vai também proporcionar esse amadurecimento, né? Uma pessoa que se identifica com o bebê, a gente pode pensar uma pessoa que se identifica com esse, né, paciente, com esse analisando, né? É, também penso que um ambiente facilitador me remete a um ambiente flexível, criativo,
É importante essa coisa, né, da criatividade. Tem espaço para os testes da criança no mundo, na sociedade, de certa forma. Gente, vocês estão falando no chat, vocês podem falar pelo microfone, tá? Fiquem à vontade. Quando penso em ambiente suficientemente bom, penso também em um ambiente de confiabilidade e segurança. Então, vejam, né? São muitas perspectivas e muitas possibilidades de pensar o que é um ambiente, para além, talvez, da resposta padrão, né? De que é uma mãe, né? É um pai, porque aqui o Winnicott ele vai mencionando, né? A mãe, o pai, né? E, claro, a família, essa função da família, né? Com sua maneira cada vez mais complexa, à medida que a criança vai ficando mais velha, né? Porque o Winnicott ele pensava esses núcleos, né, menores que iam ficando cada vez, né, mais alargados, né? Então, nesse primeiro momento, seria essa fusão, né, da mãe com o bebê. Depois, eu gosto muito daquele texto que se chama, porque tem dois títulos esse texto, mas no da Ubu eu acho que é o relacionamento pais-bebê, mas é aquele teoria do relacionamento paterno-infantil, né? Não o original, mas o mais antigo, né? Gosto muito desse texto porque ele vai fazendo também essa passagem. Faz um tempo que eu li. É, eu preciso reler porque depois da gravidez eu fiquei assim. Parece que as coisas ficaram para trás. Então, às vezes, eu esqueço que eu li, tá? Mas eu lembro de algo que ele vai trazendo de três movimentos, né? Então, a mãe nessa fusão, né? Um, dois, três, né? Para se chegar, né? O um ali para se chegar ao terceiro, né? Essa mãe na fusão com o bebê, bebê e mãe juntos, né? Essas duas pessoas, né? Ali, né? O bebê ainda não sendo essa pessoa total, mas um não eu, né? E aí eu acho muito interessante e importante que quando o Winnicott ele vai falar sobre o pai, ele fala do pai, não só desse pai da psicanálise tradicional, né? Um pai que é o separador, né? Que chega ali, esse pai edípico, né? Que instaura a lei. Ele vai falar de um pai diferenciador, né? Então, antes, né, desse bebê poder contar com esse pai como um separador ali no Édipo, esse pai ele chega como um diferente dessa mãe, né? Um diferente, alguém que é inclusive, que vai possibilitar, né, essa imagem de alguém total, a imagem de alguém, né, integrado, e vai facilitar para esse bebê a própria, né, integração, né, mais para frente. Mas eu queria ir voltar rapidinho para a gente poder pensar, né, de novo aí o que vocês foram falando sobre o ambiente. E isso que a Caroline foi trazendo, né, desse ambiente controlado, né, quase como se fosse, né, um laboratório, né. Eu fui pensando, não sei se vocês conhecem a Bruna Martioli, né, uma das meninas do grupo de supervisão, me indicou os vídeos da Bruna. E a Bruna, ela é uma pesquisadora, né? Eu acho que ela é doutoranda em literatura, e aí ela produz conteúdo para a internet, né? E aí tem um vídeo dela que eu achei muito legal, e me lembrou quando a Carol estava falando, né? A Caroline estava falando, sobre essa questão de um ambiente que traz um suporte, né? Sem sair desse excesso, um ambiente controlado que suporta, né? É um vídeo que, se eu não me engano, ela vai trazendo essa perspectiva dela de o que é ser alguém que pesquisa, né? Alguém que é da área acadêmica, né? Alguém que está ali na área acadêmica, inclusive a partir da literatura, né? Que está no doutorado, né? E uma pessoa que produz conteúdo, né? Que por vezes essas pessoas são muito julgadas, né? Principalmente numa área tão fechada, né? Assim, nesse pensamento que é a área, né, acadêmica por vezes. Eu não sei se vocês têm. Eu imagino que tem aqui alguém, ou pessoas que produz conteúdo, né? Porque eu não tenho como dizer isso na nossa área, né, gente? Porque eu acho que a nossa área, na psicologia, na psicanálise, é muito comum, né? A gente poder falar, produzir conteúdo, né? Inclusive, às vezes, é até esperado, né? Hoje em dia, quem faz o contrário, né? Por que que você não tá no Instagram, né? Mas isso aí é um outro ponto, né? Mas tem algumas áreas que não, né? Eu, particularmente, eu tenho uma amiga que ela é da área da farmácia, né? Então, ela é doutoranda em farmácia. Na verdade, não é em farmácia, é alguma coisa assim de ciência, né? Mas ela é farmacêutica. E aí, ela é super julgada porque ela produz conteúdo, né, na internet, ela tem outras, né, coisas que não só o doutorado e essa área acadêmica, né? E a Bruna estava falando muito disso. E aí ela traz essa experiência de poder suportar isso, mas suportar a partir de um certo lugar, né, de que ela veio no mundo. Então ela fala de algum familiar, não vou lembrar de cabeça se era mãe, se era avó. Eu tenho a lembrança de que era avó, né? Eu vou procurar esse vídeo depois para trazer para vocês.
E ela vai trazendo uma frase que ela nunca esquece, né, de que essa pessoa da família, né, a avó, por exemplo, trazia: você é muito amada aqui. Você é muito amada aqui. E aí, hoje, né, ela vai trazendo, hoje eu entendo que você é muito amada aqui quer dizer de que aqui você vai ter, entendo eu, um ambiente que suporta, né, um ambiente que vai, né, ser controlado, né, eu entendi ali, né, que a Caroline trouxe, de não é algo do controle, né, da rigidez, essa pessoa que vai controlar, né, o outro, né, mas que vai suportar, que vai proporcionar, né, um espaço para essa criatividade, né, como vocês colocaram no chat, né, também a agressividade, né, que é um ponto importante, né, um ambiente facilitador que suporta a agressividade, né, isso inclusive quando o Winnicott ele vai trazendo é um ponto, né, um papel, digamos, né, desse pai. E esse pai, podemos pensar aqui em um terceiro, né? Esse terceiro que permite aí que esse bebê, que essa criança, ela possa ir cada vez mais longe nessa, né, nessa exploração, né, da agressividade, porque sabe que ele vai ser protegido, né? Que ele está num ambiente controlado, né? E isso aí vai dando meio que pano para manga, assim, para essa pessoa cada vez mais, né, integrando essa agressividade, né? E aí eu queria também que a gente pensasse bastante. é, um- um- Tem dois textos, né, que falam sobre isso. E um tá no Brincar é a Realidade, né? Porque eu acho até que vai trazer um, um contorno para a gente, né? Quando a gente for para o próximo texto, que é o Vivendo Criativamente, né? Esse outro texto tá no Brincar é a Realidade, que é o Raízes da Agressividade. Não, da Criatividade, Raízes da Criatividade. Eu acho, gente, é um dos dois. Raízes da Criatividade ou é Raízes da Agressividade, tá? Tá no Brincar é a Realidade. E aí, lá, o Winnicott vai falar sobre os elementos masculinos e os elementos femininos, né? E tem um ótimo texto também do Gilberto Safra, em que ele faz ele reúne aí, né, os elementos que o Winnicott trabalha nesse texto, tá? E por que que eu estou falando isso? Porque o ambiente facilitador é também esse ambiente que proporciona, né, o ser e o fazer, como a gente falou no último, né, encontro, de forma mais breve, né? Porque o Winnicott, no texto, no tópico anterior, é no anterior, gente, ou é no próximo? Deixa eu dar uma olhada aqui. É na página 26, né? Quando ele diz: do ser vem o fazer, mas não pode haver fazer antes do ser. Eis a mensagem que eles nos enviam, né? A gente leu esse trecho que foi ele falando sobre os adolescentes, né? E aí é importante, né? Quando a gente vai pensando esse movimento de estar no mundo, né, de um ambiente facilitador, um ambiente suficientemente bom, né, que vai proporcionando o ser, posteriormente o fazer, a exploração da agressividade, da criatividade, né, que vai suportando, né. A Bruna, nesse vídeo, como eu disse, ela vai falando do você é muito amada aqui, e ela foi entendendo com o tempo de que o mundo lá fora talvez nem sempre amasse, acolhesse, né, e ofertasse as mesmas coisas, os mesmos elementos que, né, a casa, né, dela, assim, essa casa, eu digo, esse ambiente, né, pudesse também suportar, né? E aí, algumas pessoas, e aí até pensando na clínica, né, gente, algumas pessoas que não tiveram essa primeira experiência de serem amados aqui, né, de ter um espaço que suporte, de ter um ambiente facilitador, né, não sei, quando vai para o mundo, né, é, é bem difícil, né? E às vezes nem vão. Eu acho que às vezes nem vão para esse mundo, né? Ficam em algum outro lugar, né? O que que vocês acham? Eu tava. Gente, vocês me escutam? Eu tava pensando aqui que a gente tava usando a palavra controle, né? Porque eu acho que isso fica muito pro adulto, né? Essa fantasia de controle, as coisas, laboratório. Eu amei essa analogia, mas fico pensando que para criança, né? Para o bebê, fica muito essa sensação de. Acho que o Winnicott chama até de ilusão, né? Mas essa experiência de onipotência. É isso, de um cuidador, de um lugar, de um amor, de um cuidado, né? Dessa experiência de cuidado que às vezes está tão, não vou dizer colada, mas está tão próximo, né? Parece que essa pessoa realmente sabe quais são as minhas necessidades. Esse lugar, antes que eu saiba, né? Esse lugar já está atendendo as minhas necessidades. Então, acho que fica essa experiência muito importante, assim, de onipotência, de ilusão, que depois, né, quando a gente vai chegando, entrando no mundo.
a gente vai perdendo um pouquinho, né? A gente vai se desiludindo, é importante, até para sustentar essa frustração, de entender, inclusive, é isso, nem todos os lugares vão ser lugares seguros, vão ser lugares confortáveis, né? Esse pode ser, aquele pode não ser. Acho que também tem um pouco de essa passagem, né, de amadurecimento, de poder entrar e sair dos lugares. Talvez entender quem a gente pode ser nesses lugares, até que ponto a gente pode ir. Mas acho que como a Maju estava falando, lá atrás tem que ter um pouco dessa experiência, né? Inclusive, para a gente poder se adaptar a esses lugares, para a gente ser um lugar seguro também, né? Eu acho que para a gente ser esse ambiente facilitador para os outros, agora adultos, a gente teve que experienciar algo disso também. E aí eu fico pensando muito nessa experiência de quem não teve, né? E de quem perdeu muito abruptamente, de quem não se sentiu amado, né? Ou quem não teve as necessidades lá acolhidas, ou que não viveu, né? Essa ilusão ou essa experiência de cuidado, o que fica, né? E eu acho que começar por esse texto é tão importante que eu acho que é pensar as condições de saúde, né? E do outro lado tem as condições, vamos dizer assim, não que seja uma vida menos saudável, mas talvez uma vida que seja um pouco mais difícil de sustentar, assim, algumas coisas. E eu acho que é muito importante como o texto vai caminhando, né? Vai pensar o indivíduo nessa sociedade, enfim, vai se atravessando algumas fases e vai amadurecendo, conquistando autonomia, mas e quando algo do amadurecimento ficou ali fragilizado e talvez não se consegue, né, conquistar essa autonomia ou essa sensação de estar vivo, poder fazer escolhas, de confiar também, né? Eu acho que alguém falou dessa importância de confiança, que também é algo que a gente vive lá atrás, né? E eu fico pensando também que não viveu. A gente pode reviver, acho que é espaço de análise, é um espaço de se construir essa experiência também, mas, enfim, fico pensando que talvez não seja só sob controle, né? Mas essa experiência mesmo, assim, de cuidado. De ter as necessidades atendidas, de ser tocado, de ser visto e tudo mais, que assim, acho que é a experiência que se vive ali quando criancinha, né? Ana, É. Ah, gente, boa tarde. Ah, vou colocar meu óculos, senão eu não enxergo mais. Mas, enfim, enquanto a Isabelle estava falando, enfim, enquanto a Maju estava falando também, o que eu li no chat, né? Eu fiquei pensando em algumas outras coisas, porque eu não sei se. Eu vou desvirtuar um pouquinho, mas eu já vou voltar rapidinho. Mas eu não sei se vocês já viram, já leram o livro O Admirável Mundo Novo. Mas nesse livro, as pessoas, elas não nascem mais de mães, das mães, né? Elas são fabricadas em ambientes de laboratório, né? E são fabricadas de maneiras iguais, né? São tipo gêmeos, só que cada um com a sua casta, né? Então, logo no nascimento, quando eles estão produzindo esses seres humanos, né? Eles têm esse controle, né? De esse daqui vai ser mais inteligente, mais bonito, esse daqui vai ser mais feio e tudo mais. É muito interessante. Quem não leu, recomendo. É um livro curtinho, é revolucionário, assim, da gente ler. E é tão parecido com a sociedade atual que a gente vai percebendo, né? Mas, enfim, o ponto que eu quero chegar aqui é que eu fico pensando nessa questão do controle, né? E eu acho que eu entendi quando a moça, eu esqueci quem falou, né, de controle num sentido de manter o ambiente saudável, né? Um ambiente regulado, digamos assim, né? Um ambiente confiável, confortável e tudo mais. E até vai me lembrando de que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. Não sei se a frase é essa, né? Mas vai me lembrando disso, da parte da sociedade também, né? Da parte desses pais, da família, do avô, do tio. Teve alguém que comentou isso também, né? Até das funções que vão sendo necessárias, né, para a mãe ou para o pai, para a pessoa que estiver, o cuidador primordial ali, que vai fazendo com essa criança, né? E aí eu fui fazendo esse paralelo com o livro, né, porque eu reli ele recentemente, e eu estava até conversando com ele, sobre ele ontem, né? Porque como que a gente vai cuidar de uma criança, se não tem essa parte fundamental que é o humano, né? Da gente ser humano e da gente falhar em alguns níveis que não sejam
tão falhados e tão corriqueiros assim, né? Mas que precisa dessa parte humana também, né? Mas enfim, não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas eu vou pensando nessa parte assim também de um controle que não é tão controlado, que é humano também, né? E do humano, né? Que a gente precisa do humano, porque se a gente fosse fabricado. Inclusive, só para terminar o raciocínio, né? Lembrei. Por que que eu fui falar disso? Porque esse pessoal que é criado em laboratório, eles não têm essa criatividade, né? Eles vivem ali absortos assim, né? É quase como se fosse um corpo sem alma, né? É muito interessante. Enfim. E precisa dessa parte humana, né? Para a gente ter um pouco de alma. Precisa de uma falha até um certo ponto para a gente ter isso também, né? Fiquei pensando muito na ideia. Você me escuta? Consegue me ouvir? Lara, acho que tá bem baixinho. Tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir? Hum. Agora eu tô ouvindo. Ah, acho que a Ana Paula vinha falando, eu fiquei pensando muito na coisa da flexibilidade que alguém, um colega falou no chat, de que é importante que haja esse ambiente com contornos, com sustentação, mas com espaço para que haja falhas, para que haja essa criatividade. E pensando, né, quando eu entrei na chamada, estava falando das perspectivas do que era esse ambiente acolhedor, e eu fiquei pensando muito numa contrapartida do que não seria. Porque eu penso que a gente vê muito na clínica diariamente pessoas com histórias muito marcadas por processos de muita rigidez, onde foram bebês que foram exigidos de uma grande adaptabilidade muito cedo e, por consequência, crianças e jovens que crescem sem espaço para falhas, muito exigidos, muito julgados, e a gente vê as repercussões e os efeitos muito cruéis que isso tem na personalidade, na forma como a pessoa se vê, e é muito difícil pensar numa pessoa que consiga sustentar as críticas, as exigências do mundo quando ela não teve e não tem um lugar para voltar, vamos dizer assim, né? Seja um lugar, um seio familiar ou um lugar interno mesmo para encontrar esse conforto, vamos dizer assim. E até isso que a Ana estava falando do livro, né? Eu não sei se vocês assistiram, não é o filme, é a série do Alien. É uma série nova, né? Se chama Alien. Eu não sei se a série, o nome é Alien mesmo, mas é da saga lá do Alien, né? E aí, lá, eles pegam meio que crianças, né, pequenas que tinham algum tipo de doença, né, meio que doença terminal. E aí, essas crianças, elas são transferidas de um corpo para o outro, né? E aí elas são transferidas para um corpo como se fossem androides, né? Eu não sei bem se seriam androides, mas como se fossem robôs mesmo, né? Robozinhos ali. Esses robôs, eles têm super força, né? Obviamente, imortalidade, porque o que não está vivo necessariamente não morre, né? Não fica doente, né? E aí a questão é que são crianças presas num corpo de robô, né? E elas não podem mais amadurecer porque não existe mais, até eu gosto de pensar a partir do Winnicott, né? Não tem o tecido vivo, né? Esse tecido vivo humano desse corpo, né? Então, numa perspectiva de uma pessoa que tem depressão, por exemplo, né? O Winnicott vai falar que os tecidos, todos eles ficam quase como se fossem para morrer, morrendo, né, rebaixados, né? O próprio tônus muscular de alguém que tem, né, a depressão que o Winnicott vai pensando, né? A pessoa ela fica toda rebaixadinha, né? Então tem algo nesses tecidos, porque para o Winnicott a existência ela é psicossomática, né? Claro que a gente vai falar um pouco mais disso, né? Quando a gente for partir para esse tópico, né, da parceria psicossomática, mas não tem como amadurecer sem esse corpo também, né? E acho que essa coisa do humano, né, que a Ana foi falando, né? Eu também fui pensando esse controle como um ambiente que tem contorno, né? E até pensando agora o que a Lara vai trazendo, né? De o que não é esse ambiente, né? Desses bebês que são muito exigidos, né? Isso é muito atual, né? Porque, assim, nunca se falou tanto sobre
fazer com que os bebês não dependam, né, dos pais, né, não dependam dos adultos, né, bebês serem independentes, né, autonomia do sono, não dá colo, isso aí isso sempre foi falado, né, não dá colo, né, curso para o bebê RM dormir sozinho, gente, como pode, né, quem aqui já teve algum tipo de contato com bebês muito pequenos ou tem filhos, né, enfim, coisa nesse caminho aí, né, entendem que bebês, eles têm um ciclo, né, de sono, de tempo totalmente desregulado, totalmente diferente. Eu não diria desregulado até, né, diferente do nosso, né. Para que esse bebê ele se insira no nosso tempo, no nosso espaço, nesse tempo no espaço que vai coincidir com o nosso, demora um pouquinho, né. Então, assim, eu lembro que no primeiro mês de Dante, os primeiros dias, no primeiro mês, quem quisesse falar comigo com um horário assim, 9 da noite, não conseguiria, porque eu estava dormindo. Por quê? Porque ele estava dormindo, então eu estava dormindo também. Então, assim, dava 7 horas da noite que ele começava a dormir, estava eu lá, linda, dormindo. Por quê? A gente nunca sabe, né, quando a gente, mãe de recém-nascido, vai conseguir dormir, né? Então, aí eu estava lá dormindo, né? Então, e com o tempo isso vai mudando, né? Então, hoje, né, é um pouco diferente já, né? E olha que ele nem tem tantos meses assim, né? Mas as coisas vão se adaptando no sentido de vai ficando um pouco mais próximo do que é esse mundo dos adultos, porém ainda demora um bom tempo, né, para que isso aconteça. Então, é, esse papo, né, de bebê que dorme a noite inteira, desde a maternidade. Bebê, tudo bem, gente, existe, mas assim, são bebês e bebês, cada bebê é diferente, né? Então, não existe a rotina perfeita, maravilhosa, né? E assim, eu lembro que quando eu estava grávida, eu até falei no Bebês e Suas Mães, né, no grupo que a gente fez do Bebês e Suas Mães, não sei se vocês lembram, quem estava por lá, que tem, na época, eu acho que era uma babá eletrônica que eu vi. Era uma babá eletrônica que ela meio que tinha ela tinha meio que uma inteligência artificial que fazia com que, quando o bebê chorasse, quando o bebê emitisse algum som, ele decifrava, né, para a mãe, assim, né, por que que esse bebê estava chorando, né, e na época eu lembro que a gente pensou no grupo assim, gente, como pode, né, como pode isso? É algo que acho que vai totalmente contra, né, essa coisa da identificação, né? E eu, particularmente, penso que não existe instinto materno, sabe? Eu não acho que existe essa coisa de instinto materno, de que a mãe acabou de nascer o bebê, a mãe sabe fazer tudo, a mãe se identifica, a mãe sabe, né? Todo choro. Não acho que é por aí. É preciso um processo para que essa mãe, esse ambiente, esse pai também, né? Independentemente de quem seja esse cuidador, ele possa se identificar, né, com esse bebê, porque se for instinto, né? Pessoas que adotam crianças, que adotam os filhos, né? Não tem na identificação, não pode, não é possível essa identificação, né? Não estou nem falando de identificação cruzada, estou falando de identificação mesmo, essa coisa da empatia assim com esse bebê, né? Dessa identificação a partir da preocupação materna primária, que é a que a gente pensa, né? Precisa ser materna, né? Mas aí a identificação primária, a identificação com esse bebê, né? É, Veja, eu vou ler o chat, vejo algumas pessoas assim na clínica, Lari, pensando agora na ideia de ambiente facilitador, fico com a impressão de que para pessoas que quando bebês ou crianças viveram sob muitas exigências, o setting terapêutico na vida adulta, acho que precisa ser um espaço em que o cuidado não se torne intrusivo. Ana, acredita que eu nunca assisti esse filme? Precisamos falar sobre Kevin. Nunca assisti, eu Precisa sou uma assistir. psicóloga, sou uma É muito psicóloga bom, só que é perfeita. perturbador. Nunca assisti, gente. Todo mundo fala desse filme, nunca vi, né? Mas até essa coisa que vocês foram falando também, né? A Ana foi trazendo da criatividade, né? De que para mim a criatividade é estar vivo, né? Então como que pode assim, né? Uma coisa que não é humana, né? Ter criatividade, né? E ele até vai falando sobre os animais, né? Que os animais têm algo ali também, né? Complexo, um estar vivo que é complexo, mas só os seres humanos, né? Até o que o Loparik vai falando, né? Do animal humano, ele tem isso de uma forma tão sofisticada, né? Que tem toda essa criatividade que diz respeito ao estar vivo, né? E aí a gente volta para
os elementos masculinos, os elementos femininos, né, do ser, do fazer, né? Não tem como fazer, não tem como colocar esse gesto no mundo, né, sem que eu tenha essa experiência de continuidade do ser, né, sem essa primeira experiência de ser no mundo. E aí eu tenho um eu estava procurando, quando a Isabela estava falando, eu estava catando aqui o livro, que é um livro do Julio Ramon Ribeiro, que é um autor peruano, eu acho. Eu sou apaixonada por ele por causa do Zambra. E aí tem um texto, gente, que quem tá em grupo de supervisão já me viu lendo esse texto 1000 vezes. Porque ele é maravilhoso, né? Eu vou ler para vocês, e depois eu mando um livro que tá esse texto, porque eu acho que faz todo sentido com o que a gente tá falando aqui, né? Que ele vai falar. Peraí, deixa eu achar aqui. Ele vai dizer assim: é preciso proporcionar a cada criança uma casa, um lugar que, mesmo perdido, possa mais tarde servir-lhe de refúgio e que ela possa percorrer com a imaginação em busca de seu quarto, suas brincadeiras, seus fantasmas. Uma casa, mesmo que seja largada, destruída, perdida, vendida, abandonada. Mas é preciso dar-la à criança, porque não esquecerá nada dela, nada será desperdício. Sua memória conservará a cor de suas paredes, o ar de suas janelas, as manchas do forro e até a figura escondida nas veias do mármore da lareira. Tudo para ela será guardado como um tesouro. O que acontecer mais tarde não importa. A gente se acostuma a ser transeunte e a casa se converte em um albergue. Mas, para a criança, a casa é seu mundo, é o mundo. Criança sem casa se sente estrangeira. Em casa de passagem, de passeio, de passageiro, que não deixaram nela mais que imagens evanescentes de móveis ignóbeis e paredes insensatas. Onde ela buscará sua infância em meio a tantas andanças e tantos extravios? A casa, por outro lado, a verdadeira, é o lugar onde a gente vive e se transforma, nos domínios da tentação, do sonho, da fantasia, da depredação, da descoberta e do deslumbramento. Aquilo que viremos a ser está ali, em sua configuração e seus objetos. Nada no mundo aberto e andarilho poderá substituir o espaço fechado. E aí eu acho que essa coisa do controle, sabe, que a Caroline foi dizendo, né? Um espaço com contorno, né? O espaço fechado, e aí eu perdi aqui a linha que eu tava. Peraí. Espaço fechado da nossa infância, onde algo aconteceu que nos fez diferentes e que ainda perdura e que podemos resgatar quando nos lembramos daquele lugar de nossa casa, né? Então, essa casa, né, e faz todo sentido com o título, né, do livro do Winnicott, né, gente? Assim, essa casa aqui não é necessariamente uma casa, né, física, mas pode ser um corpo, né? Eu acho que pode não, né? Faz parte esse corpo, tá? Eu estava tentando colocar aqui no chat, mas diz que ultrapassa o negocinho, sabe? Vou mandar para filho. Pronto. Eu mando lá no grupo o livro, enfim. E aí, né, eu acho que essa casa, né, que também é esse corpo, né, que faz parte desse corpo, um sentimento de eu existo, eu habito meu corpo, né, mas também, né, gente, de ter tido uma casa concreta, né, porque eu acho que não tem experiência de ser, de eu existo no meu corpo se a gente está vivendo na precariedade, né, quando a gente está vivendo sem casa, em situação, né, de rua, por exemplo, né, com necessidades básicas não atendidas, né, necessidades básicas concretas, né, de fome, de sede, de tanta coisa que a gente pode pensar, né, de questões importantes concretamente falando, porque senão a gente fica muito no abstrato, né, dessa casa, do abstrato, e não é só isso, né, é importante que seja fornecido para esse bebê também, né, que é um bebê, que é uma criança, que eventualmente vai se tornar esse adulto, né, uma casa também concreta, né? Então, acho que não é só a questão abstrata da coisa também né? Mas tem esse outro lado também, né? E aí, eu também fui pensando, para a gente voltar para o texto, né? Quando a Carolina foi falando, né, essa questão da palavra, do controle, né? Eu fui pensando, e a partir também do que a Lara trouxe, do que não é um ambiente facilitador, que não é esse ambiente suficientemente bom, né? Eu eu fiquei pensando na clínica e de como talvez não ser um ambiente suficientemente bom, né, também é a gente deixar o paciente
solto demais, alguns pacientes especificamente, né? Então, eu fui pensando um pouco também, por isso que a Caroline foi falando de o controle, mas que não é esse controle o controle exatamente, mas algo com contorno, algo que fecha um pouco, né? Eu gosto de falar assim, vamos fechar um pouquinho, né? Os cercadozinhos do contorno, né? Novamente, voltando para o bebê, né? Bebezinhos que estão andando pela casa, mas que ainda não têm maturidade para pensar, olhar para uma tomada e pensar, se eu botar o meu dedo aqui, eu posso morrer, né? Eu vou tomar um choque, eu vou morrer. O bebezinho não tem ainda essa maturidade, apesar de ter lá perninhas e mãozinhas que podem fazer o movimento, né? De vou lá botar o bebê na tomada, né? Então, assim, tem uma coisa meio de manter, acho que quando passa de não sei quantos anos, né? Você mantém o bebê vivo. Eba, você conseguiu manter esse bebê vivo, né? O bebê não enfiou o dedo na tomada, o bebê não caiu e se estabacou e morreu, né? E é uma grande comemoração, né? Mas o que que se faz nesses momentos também? Fecha, né? Coloca o bebê no cercadinho, coisa para fecha a tomada, né? Coloca negocinhos na quina. E tem alguns pacientes, gente, que a gente faz um movimento desse, né? Claro que de maneira, né? é, simbólica, muitas vezes, às vezes nem tanto, né? Às vezes é algo realmente concreto, né? E aí eu acho que tem alguns pacientes que a gente vai pensando, pacientes limítrofes, né? Pacientes de casos, né, difíceis, né? Às vezes a gente vai levando para esses pacientes, né, dos comportamentos de risco, né, que esses pacientes eles se colocam, né, pacientes que são borderline, bipolares, né, alguns deles eles têm muitos desses comportamentos, né, e aí se a gente fecha os olhos e nossa, vou deixar lá esse paciente muito solto para ir, né? Para alguns isso funciona muito, para outros nem tanto. Então, acho que tem um pouco também dessa coisa do contorno, né? O colo, né? O colo que não pode nem ser, né? Muito rígido, né? Nem muito rígido, né? Nem muito firme, mas também não pode ser muito mole, né? Muito molengo, assim, né? Precisa ser um colo que junte, né? Os pedacinhos desse bebê, né? Porque senão fica tudo solto. Novamente, vamos pensar o bebê concreto mesmo, o bebê mesmo, né? O bebezinho que não sustenta a cabeça, que precisa que alguém, né? Faça isso por ele, né? Que junte esses pedacinhos desse corpo e querendo ou não, esse corpo ele também vai ser, né? Esse corpo, né? Essa coisa psicossomática, ela também vai ser, né? Contornada, né? Ai, a Ana colocou aqui embaixo também. Pois é. E aí, o que que vocês acham? A gente segue para o outro tópico do o indivíduo e a sociedade? Comportamentos de risco, Ana. Eles têm muitos comportamentos de risco. Não sei como que é aí na clínica de vocês, né? Mas tem alguns pacientes que chegam, né? Nossa, então, né? Eu fui não sei onde, fiz não sei o que lá, né? Aconteceu isso, aí contam as piores coisas, assim, bem terroristas, né? Que a gente vai entendendo e fala assim, Nossa Senhora, né? Que é isso que está acontecendo, né? E tem alguns pacientes que a gente vai precisar pensar, né? É, algo olha, isso aqui, será que você não está se colocando em risco? E claro, a gente está falando algo mais geral, né? Acho que eu preciso sempre pensar caso a caso, né? Mas pacientes, né, limítrofes costumam ter esses comportamentos, né, de risco, costumam também testar o ambiente, como vocês colocaram, né, no chat, como vocês falaram, né? Testar o ambiente, né? E aí o analista ele vai suportando sem retaliar, porque retaliar é permanecer sempre o mesmo. Porém, não quer dizer que esse analista ele não possa, né, dar contorno, né, levar contorno, né, para esse o caso, né? Então, é um pouco por aí, né? Mas, Ju, eu lembro que quando eu estava me formando, ainda estava fazendo os estágios na clínica escola, a minha primeiríssima paciente era uma paciente borderline e ela já passava pela clínica escola pelos atendimentos da clínica escola, né, há já uns 5 anos. Então, todo ano ela tinha um estagiário diferente, um psicólogo diferente, e eu fui uma das sorteadas, assim, tipo, vai ser você a próxima. E aí foi a primeira de todas, eu morrendo de medo, morria de medo de clinicar, e me surge essa paciente, e essa descrição que você vai dando é exatamente isso. E às vezes
ali, enquanto eu observava ela durante as sessões, né, o quanto que ela fazia muito dessas, ela contava muito dessas ações terroristas, muito com essa tentativa de testar e provocar para ver até onde eu conseguia suportar. Porque ela sempre trazia uma questão muito, assim, assustadora, só que no final ela sempre vinha com a certeza de agora você vai me abandonar, né? Agora já acabou, você não vai mais querer me atender. E esse espaço seguro, talvez, né, é uma coisa que não é possível de ser, pelo menos para ela ali naquele momento, era muito impossível assim de ser internalizado. Então, eles vêm muito com esse desamparo desse ambiente controlado, que é com esse cercadinho. Então, eles vão testando no limite do que eles entendem como desamparo, para ver se alguém consegue suportar, porque ela traz esse desespero deles não conseguirem suportar também tudo isso, né? E é tudo tão aberto, tudo tão solto e tão livre, que eles dependem constantemente dessa afirmação, desse espaço que, como você falou, né? Volta que nesse lugar você é amado. E como esse você é amado, tem muitos significados diferentes para cada indivíduo assim que a gente acaba atendendo, né? E juntando até isso, me fez lembrar muito, quando a Ana Paula comentou sobre o Admirável Mundo Novo, me fez lembrar de um outro livro sobre essa necessidade do humano que é quase como se fosse uma consequência, vamos dizer assim, do não ter um adulto ou não ter esse ambiente facilitador, que é o livro O Senhor das Moscas, que é uma história em que crianças vão fazer um passeio e aí o avião que eles estavam cai, todos os adultos morrem, só as crianças sobrevivem e vão parar nessa ilha. E só tem eles. E aí eles decidem por conta sobreviver dentro daquela ilha. Enfim, e são crianças das mais variadas idades, eu acho que é dos 6 aos 12 anos, não me engano, mais velhos é os 12 anos, e aí a gente vai acompanhando o que é ser uma criança, um bando de crianças se organizando como um coletivo social dentro do repertório que eles conseguiram aprender, considerando a idade deles, sem a organização e o contorno de um adulto. E aí, assim, a história termina da forma mais trágica possível, exatamente porque eles ainda não são capazes de se orientar como adultos, enfim, mas eu acho que ele traz muito essa ideia do o que seria um indivíduo sem o outro, mas esse outro que de alguma forma sustenta a brutalidade que é ser uma criança no mundo, sabe? E aí bota-se criança, mas ali no livro a gente fala sobre. O autor trouxe a questão da criança, mas o quanto que isso pode muito ser também trazido para uma adultez, né? E o quanto que esses adultos chegam dessa maneira na nossa clínica também, né? Então, esse movimento quase provocativo, autodestrutivo de teste para ver até onde esse ambiente que ele está vivendo proporciona esse tipo de segurança. E um bando de criança numa ilha, precisando de comida, de assistência, de abrigo para voltar, de segurança, porque tem bichos que podem matá-los, destruí-los, enfim. O que eles são capazes de fazer sem essa orientação desse mais que sabe mais, vamos dizer assim, né? Que de alguma forma sustenta esse desamparo. Caroline, você usou duas palavras que eu acho importantes, né? Que é criança e adulto. Quando a gente vai pensando nesse ambiente facilitador, e aí o Winnicott vem com mãe, pai, elemento masculino e feminino, mulher, homem, mãe, pai, de novo, né? Isso não é necessariamente mãe e pai, homem e mulher, né? É a criança e o adulto. O adulto que se identifica com essa criança a partir do lugar dele de um dia eu fui criança, mas eu não sou mais, né? Então, a mãe, ela não se identifica com esse bebê a partir do lugar dela de bebê apenas, né? Também a partir do lugar dela de pessoa adulta. Agora eu sou essa mãe. E é isso vem algo do. Eu gosto muito de pensar. Uma dança das cadeiras, assim, né? Quando você se torna, né, um cuidador, nem vou dizer mãe e pai, né? Não sei, você precisa meio que fazer esse movimento, né, do poder, a coisa da identificação cruzada, né, do poder se colocar no lugar desse bebê a partir do seu lugar de agora, né, adulto, e aí é também algo do analista, né, gente, assim, uma das questões muito importantes, né, e tem naquele livro novo da Elsa um texto sobre isso, que é aquele Único Vive Respirando, né,
ela vai falar da identificação cruzada como uma das questões assim essenciais para o se tornar analista, para o ser analista, né? Também para o ser um cuidador, né, para poder estar no lugar de cuidado, mas também, né, para o ser analista, né? Então, eu acho que essa coisa do adulto da criança, essas duas palavras, elas são importantes, né? Também essa questão do você é amado, né, assim, tem diversas perspectivas, porque para o Winnicott, né, no primeiro momento, amor é um cuidado físico, né? Porque no começo não adianta muito você dizer, né, para esse bebê: ai, bebê, eu te amo. Você é tão lindo, você é tão fofo. Eu acho muito legal falar isso, né? Eu falo direto pro meu filho. Mas se, né, a gente não tá lá cuidando, trocando o bebê, alimentando o bebê, né? Deixando esse bebê confortável dentro das necessidades dele, né? Não adianta nada. O bebê ele não vai entender o que ele é amado, ele não vai entender isso é amor, né? Então, você dizer para um bebê eu te amo, né? Você mostrar ali, é isso, ele vai entender os efeitos, né? Eu gosto dessa palavra também que o Winnicott usa, né? Os efeitos do cuidado, os efeitos desse cuidado que é físico, né? Para que então venha essa linguagem, né? Se eu não me engano, o Lacan ele vai trazer, né, algo de essa criança, ela é introduzida no mundo a partir da linguagem, né? A linguagem ela chega e blá blá blá. Para o Winnicott existe tanta coisa que acontece antes da linguagem, inclusive a comunicação silenciosa que não precisa, né, dessa linguagem, a comunicação silenciosa que acontece entre o Winnicott fala mãe e bebê, né? A gente pode pensar novamente, adulto e a criança, né? Esse bebezinho ali que é, vai se comunicar muito antes de fato poder falar, né? E aí eu acho que quase tudo, ou tudo, basicamente, que a gente pensa na perspectiva aí de uma clínica winnicottiana, a gente pensa na clínica, né? A relação mãe-bebê, a gente pensa na clínica, né? Então, também existe a comunicação silenciosa dentro da clínica, né? O que são esses pacientes que não falam, né? Que não nos dizem coisas com palavras, mas ainda assim se comunicam, né? E aí, o outro lado também, né? Pacientes que falam, 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 falam tanto, falam a sessão inteira, né? Ou mais do que a sessão inteira, mas não dizem nada, né? Não nos dizem, não nos comunicam nada, né? Então, hoje a gente estava até pensando, né, um caso de uma pessoa que sabia muitas línguas, né? E eu disse, essa pessoa ela sabe muitos idiomas, né? Mas ela não se comunica em nenhum deles, assim, sabe? Ela não tem essa comunicação, porque é diferente, né, da gente falar, a gente saber a língua, a linguagem, né, e do se comunicar. Pelo menos para o Winnicott é diferente, né? Essa comunicação, né, que alcança o outro, né? Então, a gente fechar, que de fato não vai ter como a gente ler essa coisa do indivíduo e a sociedade, mas aí a gente continua no próximo encontro, né? É de que algo que é importante para mim, pelo menos, né? Que é importante que a gente volte a alguns termos, né? Que são básicos, entre aspas, né? Para poder pensar, né? E fazer a teoria e trabalhar. E um ambiente facilitador também é esse que permite a dependência, né? E eu acho que isso também é atual, assim, né? Permite a dependência, né? Porque alguns pacientes eles não querem depender, né? De forma nenhuma, né? Existe um medo dessa dependência, né? Existe algo ali do não querer depender do outro, né? Não querer estar novamente nesse lugar, né? De depender e estar vulnerável, né? Às invasões, né? A falhas, né? Nesse ambiente. E tem também uma sociedade, né, que não deixa com que a gente possa depender, né, a gente possa repousar numa dependência, né, repousar e depender de algo, de alguém, né. E aí, eu acho que é algo importante, né, para a gente continuar pensando assim, porque acho que nosso trabalho tem um pouco, muito, né, disso, assim, né, do também permitir, né, gente, que o paciente ele dependa eventualmente, porque às vezes a gente fala é o paciente, é o paciente, é o paciente, mas também tem analista que não deixa o paciente depender, né, não deixa, tá sempre, né, e também não deixa o paciente é, dar pistas, né, meio que pedir algo, né, então assim, ficar tentando tapar buraco, vou lá, como o lacaniano diz, né? Vou tapar a falta, né? Vou barrar essa falta, né? Enfim, mas eu sei que algumas pessoas precisam geralmente sair esse horário. Uma coisa, só para a gente finalizar de fato, que eu acho que é importante, né? E o Davi colocou aqui no chat que acho que o contorno também tem que ter bem cuidado para não se tornar moralista, né? Eu ainda botei com maiúscula, assim, porque é muito isso, né? É importantíssimo essa coisa do não ser moralista, né? E eu tive uma paciente que uma vez eu
tive que trazer essa coisa, né, do contorno para comportamentos de risco. E aí, como fazer isso sem ser moralista? Porque envolvia algo do uso de substância, né? Mas uso de substância, quando se fazia uso de medicações controladas, né? Quando era uma pessoa que tinha um caso, né, delicado ali, né? De transtorno de personalidade, né? Então, assim, como fazer isso sem ser moralista, né? E aí a gente entra meio que no lugar do vamos fazer redução de danos, né? Vamos pensar assim, você quer usar, né? Alguma droga, né? Alguma droga incluindo álcool, né? Vamos pensar aí, não, ou não toma, ou leva isso para o seu, né, psiquiatra, e claro, depende muito do psiquiatra, né, gente? Porque alguns psiquiatras são bem, né? Mas diz você ser esse ambiente, né? Facilitador, esse ambiente suficientemente bom, né? Que não vai dizer, né? Vamos lá, vamos parando de usar qualquer coisa, né? Mas poder ofertar novamente essa coisa do controle, né? Novamente, controle com turno, né? Pois é, acho que é importante, achei interessantíssimo, importante isso que você trouxe. Mas, gente, sei que algumas pessoas precisam sair, então seguimos na semana que vem com o tópico do indivíduo e a sociedade. E aí, como vocês viram, né, eu tinha pensado num cronograma, mas a gente segue nada disso e vamos seguir um texto, tá bom? A gente se fala, gente. Até mais.